Bom dia! Está iniciando mais um Artcast. Artcast é um projeto desenvolvido pelas alunas Cristiana Treixa, Eduarda Fonseca, Lauriane Pereira, Luiz Soares e Marina Rodrigues, do curso de Artes Visuais Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Este projeto foi desenvolvido através da disciplina de produção cultural. Me chamo Lauriane Pereira e hoje ocorrerá nossa última entrevista. 10 artistas dividiram esse espaço virtual de diálogo comigo e com a Cristiana Trecho, estes os quais trouxeram relatos sobre suas vivências artísticas e nos contaram um pouco sobre seus processos e produções durante este contexto pandêmico qual estamos vivendo atualmente. Para finalizar nossas entrevistas, iremos realizar um diálogo com a banda Saci Pipe. Hoje estão aqui presentes virtualmente conosco dois integrantes da banda, sendo eles Érico Machado e Luiz Ruivo. Eles irão nos contar um pouco sobre o surgimento e trajetória da banda e como estão lidando com seus processos e produções neste contexto pandêmico. A banda surgiu no ano de 2012, através do artista Thiago Dunguim, vocalista. A ideia de Thiago foi desenvolver um projeto direcionado às sonoridades dançantes e aos formatos brasileiros, mas que prezasse pelo ecletismo. Para compor inicialmente este projeto, Thiago convidou o artista Calil Porto, guitarrista e vocalista. Também obteve a participação do artista Luiz Ruivo, o qual está presente aqui conosco, o qual exercia sua participação como compositor. Nesta etapa inicial, os músicos Tauã, baixista, e Pedro, baterista, tiveram uma breve passagem durante esta primeira formação. Já no ano de 2013, a banda foi à procura de outros integrantes para compor a etapa de produção do primeiro EP intitulado de Cidade Grande em Slow Motion, com temáticas sonoras voltadas ao funk e rock. Letras que abordam causas sociais, mas que também possuem conteúdo autocrítico. Esse EP foi lançado no ano de 2015 devido às inconstâncias da formação. Essa formação, a qual podemos chamar de clássica, era composta por Thiago Duguin na voz, Luiz Ruivo na voz, Calil Porto na guitarra e na voz, Ramiro Martinez no baixo e Thiago Silva na bateria. Foi através dessa formação que surgiu a ideia de mudar o nome da banda de Saci para Saci Pipe, uma metáfora para cachimbo do Saci. Todos, com exceção de Calil, eram estudantes da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campos Jaguarão, Rio Grande do Sul. No decorrer de sua trajetória, a banda também trabalhou em outros projetos, como por exemplo o EP mais atual, cujo foi lançado no ano de 2021, EP intitulado de Desordem. Esse EP culminou numa fase de amadurecimento artístico muito importante para a banda, pois além de experiência trocada com o produtor Igor Santos, a banda retornou, deu um hiato na produção musical no sentido de mídia, visto que não lançava material inédito e autoral desde o ano de 2015. Bom, agora que eu dei uma breve resumida sobre o início da trajetória desta banda, irei passar a palavra para Érico e Luiz, para eles nos contarem mais um pouco sobre o surgimento, sobre as experiências, sobre as pessoas que transitaram pela banda e suas produções. E, consequentemente, iremos dialogar sobre como a banda está lidando com seus processos de produções neste contexto pandêmico. Antes de passar a fala para Érico e Luiz, gostaria de agradecer à banda por ter aceitado o convite da equipe para participar deste projeto intitulado de Artcast. Bom, agora é com vocês. Conta um pouquinho para nós, né, sobre suas experiências, sobre a trajetória da banda. Olá, Lauriane, tudo bom? Olá, ouvintes do Artcast, muito prazer. Eu sou o Luiz. Queria, antes de mais nada, agradecer muito o espaço que vocês estão dando para gente, esse momento aí para a gente trocar uma ideia e conversar um pouco sobre o nosso projeto, né, o nosso trabalho e principalmente como tem sido aí esses últimos meses um pouco diferentes, né? Bom, eu posso falar mais do começo da banda, que foi quando eu realmente participei ativamente, né? Hoje, para já dando aí uma introdução da situação, hoje eu não moro mais no Rio Grande do Sul, em Jaguarão, próximo aos guris, então por isso eu não faço mais parte da parte artística da banda, mas estou aí no background da produção, né? Bom, a banda surgiu num contexto de cidade universitária, né? Na época ainda acho que era o segundo ano do SISU, então ainda não tinham muitos estudantes de fora na cidade. A minha turma mesmo, eu e o Thiago fomos os primeiros, a primeira turma a vir de fora para acessar a universidade, um lugar que, pô, é fronteira, né? Um pouco fora do mainstream. Dificilmente as pessoas vão para lá, né? Normalmente as pessoas saem de lá para Pelotas, Porto Alegre, enfim. E nesse contexto a gente surgiu na cidade
E aquela coisa, né? Não tinha muita coisa para jovem fazer e tal, e a gente sempre acabava se reunindo em casa, criando algumas propostas artísticas para a gente se entreter mesmo. E nisso foi que o Thiago, que era meu colega de turma na faculdade, a gente estudava história junto, e no movimento estudantil, movimentos sociais em geral, a gente já tinha trocado algumas ideias sobre poesia, tinha mostrado alguns trabalhos meus para ele mostrado alguns dele para mim. E aí um dia ele falou, pô, queria fazer uma banda, queria começar a compor umas músicas e tal. Conheci um guri da cidade, que é o Kalil, né? Na época ele tinha acho que uns 16 anos, era bem novo mesmo, mas sempre foi muito prodígio musicalmente. Então a gente marcou esse encontro aí, nós três. Eles já tinham uma ideia de banda, mais ou menos, já tinham algumas conversas sobre, eu tava chegando meio de paraquedas. Mas foi assim que surgiu a banda, sabe? A gente só se reuniu e falou, meu, vamos sentar, vamos escrever algumas coisas aí e ver o que sai. Nesse princípio, você vê como não tinha nem muita intenção de nada, né? A gente escreveu um pouco de tudo que saiu, sabe? No mesmo dia a gente escreveu samba, a gente escreveu MPB, a gente escreveu rock e nem das músicas em si, que foi que saiu a semente da Saci, mas do encontro, na verdade. Quando a gente se encontrou, que a gente criou uma afinidade musical, uma afinidade criativa, aí começou a desenrolar a Saci. Nesse primeiro momento, a nossa proposta era realmente se juntar e, sabe, produzir só, fazer alguma coisa, mas a gente ainda não tinha um grupo de músicos para poder compor os sons que a gente gostaria. Então nisso a gente começou a convidar pessoas conhecidas, principalmente do Kalil, né, que é da cidade, então ele conhecia muito mais gente, começou a chamar a gente disponível para fazer um som. Então esse primeiro momento da banda foi uma reunião aí de pessoas que estavam disponíveis no momento, que tinham interesse ali nas músicas que a gente estava escrevendo. E a gente ficou um tempo assim, ensaiando ali no Clube 24, que é o clube negro da cidade. Eles forneceram um espaço para a gente aproveitou aí para se reunir, se não me engano, semanalmente, alguma coisa assim. Nesse primeiro momento da banda, eu ainda não tinha muita segurança para o palco, né? Eu participava das composições, vira e mexe, estava nos ensaios, mas não me sentia tão bem para estar à frente da banda. Algum tempo depois, o Thiago acabou saindo, ele precisou voltar para o Rio de Janeiro e a banda ficou sem vocalista, então eu tive que assumir. E a partir de então foi que a gente começou a mirar mais na ideia da Saci Pipê, que foi quando o Ramiro e o Thiago, o outro Thiago, né, não o Donguin, o Thiago ele assumiu a bateria e o Ramiro assumiu o baixo. O pessoal que estava de primeira na banda já meio que os caminhos não seguiram os mesmos, eles tinham outros projetos, os interesses deles eram bem diferentes, né? Eles tinham outras influências até musicais e outros rumos para tomar. Mas aí dessa segunda etapa da banda foi que saiu o primeiro EP, né? Que até você já mencionou. E foi um processo assim bem custoso e bem longo para a gravação, para a produção em geral. Na época a gente realmente não tinha uma postura mais profissional frente à banda, então as coisas eram feitas daquele jeito, sabe? Do jeito que dá. Mas de qualquer forma a coisa era bastante fato assim na banda. A gente era ligado pelo prazer de se reunir, fazer um som, curtir um lance assim junto e é isso, sabe? Tanto que o começo da banda ele é bem carente de registros, porque a gente não se importava em tirar foto, a gente não se importava em ficar gravando, mesmo shows, assim, a gente nem lembrava de pedir para alguém gravar. E até teve uma época que um amigo nosso, o João Quiodo, ele acompanhava a gente com câmera, ele era mesmo fotógrafo e acompanhava a gente sempre para tentar registrar. Só que a gente perdia, a gente não publicava, enfim, a gente nunca teve esse vínculo muito grande com uma presença digital, sabe? E aí, beleza, o tempo passou, as vidas acabaram se separando um pouco, cada um seguiu seu rumo, eu mesmo voltei para São Paulo,
O resto do pessoal também acabou seguindo seu rumo, com exceção do Calil, que continuou na região, né? Por mais que ele mudou para Pelotas para estudar uma época, ele ainda estava muito próximo de Jaguarão e estava se reconectando com algumas pessoas. O Thiago Dunguin acabou voltando do Rio de Janeiro para voltar a estudar e juntando juntando eles dois de novo com outras pessoas, aí que entra o Érico, aí que entra o Lee na bateria, é, e o Iago também na guitarra. E nesse momento também que o pessoal que estava de fato ali na frente da banda demonstrou um interesse em criar um profissionalismo. E aí surgem as maiores dificuldades, né? Que são a organização, o controle, o cumprimento das metas, né? E foi nesse momento, coincidentemente, que calhou junto com a pandemia. Eu lembro até hoje, no comecinho da pandemia, assim, por abril de 2020, o Calil me ligou um dia e falou, cara, a gente está muito interessado em profissionalizar de fato a banda, em realmente criar uma identidade, criar algo consistente, talvez algo até que possa levar a gente para um nível profissional. E a gente não está conseguindo dar conta ali de se organizar, de conseguir produzir, e me pediu ajuda frente a isso, sendo que eles já tinham o apoio da Raíssa, né, que hoje é a nossa principal produtora, ela que está mais à frente da questão da produção da banda, e mas faltava ainda aquela coisa ali de organização mesmo. Aí eu trouxe um pouco da minha influência, né, dos trabalhos que eu faço em São Paulo, e conseguimos colocar a coisa para andar. Nisso foi que surgiu o último EP lançado. E aí acho que nesse contexto eu já nem tenho mais tanto para falar. Aí é mais o Érico que está na linha de frente mesmo e que vai poder contar aí exatamente como é que foi todo esse processo, como que foi para ele também ver essa parte da pandemia, porque no meu ponto de vista foi muito produtivo. Com isso, né, eu consegui relembrar um pouco de como era aquela sensação de quando eu estava lá junto com eles, que eu poderia sentar e criar coisas com eles, mas que agora, já há alguns anos, pela distância, a gente não conseguia mais ter um contato. A pandemia me fazendo ficar o tempo todo em casa, consequentemente, me fez também ter um pouco mais de disponibilidade para me reunir com essa galera, né? Então, mesmo que digitalmente, eu voltei a conviver com eles. Então, acho que nesse sentido a pandemia, claro, guardando aí os problemas dela, né? Mas nesse sentido a pandemia foi bem produtiva e para a banda em geral. Só para fazer um breve comentário, né? Na fala do Luiz, antes de passar a fala para o Érico. Nossa, achei muito bacana, né? Essa primeira etapa da formação, né, da banda, assim, essa questão de coletivo, né? De juntar um grupo para trocar ideia, né? Que eu acho que compartilhamento, assim, na área da arte, né? Para nós artistas, eu acho que é essencial, né? Essa troca de ideia, de fazer os bagulhos junto, né? Acho que rende bem mais a criação também. E quando a gente vê assim, unindo uma coisa na outra, a bomba estoura, né? E só vai. Aí é isso. Agora passo a falar pro Érico. Érico, agora é com você. Então, muito interessante essa questão que tu falou da interação, porque o que que acontece? A Saci só pode existir, né? Além da reunião dessa diversidade de gente, onde é que a gente tocava, né? Porque sempre tava rolando algum evento, tava rolando tinha vários coletivos, né, que organizavam eventos, tanto o pessoal, sei lá, da SIC, o pessoal relacionado à Secretaria de Cultura, quanto o povo da produção cultural, o povo universitário que estava organizando, estava articulado justamente para fazer esse movimento. Inclusive, é, a, a minha entrada na banda também tem muita relação com isso, porque eu já conheci os guris antes, né? Eu entrei depois de já estar uma jornada da Saci, assim.
Então eu já tinha curtido muito o show da Saci antes de ter entrado no contrabaixo, né? Aí isso é interessante também. E a questão do envolvimento com a cidade, né? Porque, né, como somos uma banda que surgiu em Jaguarão, né? Logicamente a gente tem um diálogo com o Jaguarão. Tanto que uma música que é bem conhecida, uma das que o povo mais conhece, assim, é a primeira do Cidade Grande Slow Motion, que é a Djalma, né? Que fala justamente sobre uma figura de Jaguarão, assim. Aí é interessante essa relação da identidade, assim, que é trabalhada. Pô, é muito legal ver isso acontecer. Exatamente isso que o Eric tá falando. Não veio do nada, não foi à toa, sabe? Não foi acaso. Desde o começo da banda a gente tinha essas ideias assim de criar um projeto artístico que representasse exatamente aquela nossa realidade, que era a pluralidade, que era o encontro de pessoas, que era a junção das coisas. A Saci sempre foi isso, tanto que é uma dificuldade enorme você tentar classificar a Saci em alguma categoria musical, né? Vira e mexe a gente tem esses conflitos até dentro da banda para conseguir criar um título, né? Um rótulo para as músicas, ou principalmente para a banda, né? Porque para as músicas, beleza, você uma ou outra ainda consegue colocar ainda em alguma gavetinha mais clara, assim, mais tradicional. Mas se você parar para pensar a banda, você tem que pensar qual que é o estilo dentre todos esses que a gente aborda em tantas músicas que vêm de tantas influências. Justamente porque toda a trajetória da banda sempre foi lotada de influências diversas, tanto musicalmente quanto pessoalmente, por cada um ter vindo de um canto do Brasil, cada um ter suas perspectivas e experiências totalmente diferentes, mas que tinham ali aquele ponto de encontro na banda. E, para mim que participou do começo disso, dessa concepção, ver agora o Érico, que como ele mesmo disse, tinha 15 anos na época que a banda estava ali no começo, né, estava criando essas ideias, e hoje pegou o bastão e está vivendo isso, né, vivendo essa proposta. Pô, isso é muito foda, muito da hora mesmo e mostra realmente o poder da arte, não só no período pandêmico, mas serve como um grande exemplo, assim, para a gente lembrar que as coisas giram, as coisas mudam, mas as nossas propostas, as nossas ideias, elas conseguem sempre ter uma resiliência, elas conseguem sempre se adaptar. Salve, salve, permisso a palavra. Quero agradecer o convite para estar participando aí do Artcast, a Loriane, o Centro de Artes da UFPEL. Eu sou o Érico, sou baixista da banda, da Saci Pipe, desde 2015. É, e, enfim, pegando esse gancho que o Luiz estava falando, né, da trajetória da banda e tal, eu me lembro que a primeira apresentação, assim, como foi quando eu me consolidei, assim, né, mais como baixista da banda, foi no Pampa Stock, que é um evento que acontece da Unipampa de São Borja, acontecia, né? E foi muito interessante no sentido de que a formação da banda, ela abrangia muita gente, assim, né? A gente até chamava essa formação de La Big Band, assim, porque o Ramiro, que seria o baixista que me passou o trono, né? Ele passou para as teclas. O baterista foi o Rafael, né? Rafael Rosa, irmão do Thiago, que era nosso baterista. E foi como uma formação de transição, assim. Porque foi bem na época em que tinha sido mais ou menos lançado. Não tinha sido lançado, tinha sido gravado o primeiro EP, né? Cidade Grande Slow Motion. Então era uma fase meio que de amadurecimento da banda. Mas ao mesmo tempo, em seguida disso, teve uma dispersão, assim, porque, por exemplo, o Ramiro, que era o das teclas, voltou para o Rio de Janeiro. O Rafael também não seguiu com a gente na bateria, enfim, N motivos, assim. E aí já, isso eu tava no ensino médio, cara, eu também ainda eu devia ter o quê, 15 anos nessa época. Aí, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a Saci, ela possui uma pluralidade de vozes muito interessante, desde a criação, assim, da banda, né? Desde essa ideia dos primórdios lá de 2012, que
Enfim, os primeiros músicos, sei lá, um migrou pro ramo do pop rock, outro pro ramo do sertanejo, outro, sei lá, foi vender pão, sabe? É bem interessante a relação das pessoas que passaram pela banda, né? Inclusive, eu gosto de brincar, a gente brinca, né? Que a Saci é uma criança, na verdade, né? Porque já tem, pô, quase 10 anos, já fala, né? Já tem sua personalidade própria, já tem toda, sabe, uma forma de lidar com as coisas, assim, né? E aí entra a questão da maturidade, né? Que é o que a gente estava falando da questão, por exemplo, da pandemia, a questão da atual, assim, né? Dessa formação que a gente tem. Acho que, tirando o Iago na guitarra que entrou agora em 2019, a gente tá com o Kalil nos vocais, o TG, né? O Dunguin na voz também. O Kalil na guitarra e vocal, o TG na voz. O Lee na bateria e eu no baixo já faz desde 2016, 17, né? Então a gente já vem trabalhando com uma certa poética, assim, que já está sendo direcionada faz um tempo. Sempre como o Kalil também enfatiza bastante essa relação da música autocrítica, né? Porque a gente não se prende muito a um estilo musical, né? A gente transita pelas nossas influências, né, pessoais, e como nós somos muitos, são muitas influências pessoais, e acaba ficando uma coisa bem coringa, assim, que consegue acessar vários tipos de sonoridade, assim. E aí, agora, como o Luiz estava falando, né, com o processo de pandemia, a gente se assentou, né? Em 2020 eu voltei para Jaguarão, que no caso desde 2017 estava morando em Pelotas, e aí eu vinha para Jaguarão para fazer os shows, ou para pensar, ou para ensaiar. Eu vinha esporadicamente, né, para Jaguarão, porque Pelotas e Jaguarão né, é perto, né? E, enfim, aí eu voltei para Jaguarão. Nessa volta para Jaguarão, a gente teve mais contato, a gente conseguia conversar com mais dinâmica, né? Aí, em alguma reunião ou outra, a gente começou a se direcionar e em uma dessas reuniões, inclusive, a gente sentou e começou a compor, assim. E grande parte desse EP que a gente lançou em 2021 agora foi de composições de 2020, né? Por composições que a gente compôs juntos, assim, num vomitaço. Então é interessante porque a poética também dialoga bastante com temática atual, assim, né? Pós-verdade e fake news, por exemplo, assim, né? Tem toda uma poética envolvida com atualidade, assim. Nossa, muito bacana mesmo a trajetória de vocês, né? Como tudo ocorreu, né? Achei bem bacana essa questão de vocês trazerem também várias temáticas, né? Na letra de música, na composição. E bah, show, né? Essa questão de compartilhamento, né? De troca de ideias, né? E imagino, deve ter sido incrível essas experiências que vocês tiveram, né? Nessa trajetória aí. Na troca de conhecimento, de experiência, né? Como cada um é de um cantinho do Brasil, né? Também como bacana como vocês estão lidando, né? Com esse contexto atual que nós estamos, né? Que tá foda, né? Não tá fácil pra ninguém. Principalmente para nós artistas, né? Vários de nós foram afetados, né? Alguns conseguiram, né? Um meio alternativo, né? Que foi as redes sociais, né? As bandas online, que deu uma ajudada também para vários artistas, assim, se manterem, né? Nessa situação. Então, aí o nosso principal foco de agora, sim, é captação de recurso, né? E é principal foco e principal empecilho, né? Porque pandemia tá tudo travado. Então, como é que a gente toca, né? Pra quem que a gente toca e como a gente toca, né? Como que a gente produz arte e acessa as pessoas, né? Aí a gente tá tentando fazer umas equipes, assim, tentando se articular, justamente para captação de recursos. Aí, por exemplo,
A gente fez por exemplo, no ano passado, né? No mês do rock, em julho, a gente fez uma live por um edital que saiu do Teatro Cacilda Becker, por exemplo, de São Paulo. Aí, com isso, foi que a gente conseguiu movimentar bastante pra gente poder pra gente poder lançar, né, o nosso EP, o Desordem. Então, por exemplo, a gente captou um recurso e conseguiu gravar. Só que agora a gente está, né? A gente gravou, já lançou e novamente a gente está na fase de captação de recursos para poder desenvolver a nossa arte, assim. Então, é bem importante o papel por exemplo, das leis de incentivo à cultura, dos editais relacionados à arte que estão saindo, né, para a gente poder lançar uns trabalhos. Inclusive, a gente está com algumas coisas no forno, a gente está gravando algumas coisas também, sem dar nenhuma data de coisas assim, porque é todo um processo assim né, de desenvolvimento artístico, mas a questão que eu queria comentar seria a da captação de recursos mesmo, assim. Baixou mesmo a fala de vocês, né? O diálogo foi incrível, adorei conhecer, né? Um pouco dessa trajetória, né? Porque apesar de conhecer a banda e alguns integrantes também, inclusive o Érico, a gente foi colega, né? Em história, quando a gente cursava história na Universidade Federal do Pampa. A gente trocou várias ideias já, compartilhamento. E gratidão, assim, por terem aceitado, né? A banda ter aceitado o nosso convite para participar, né, aqui do nosso Artcast, desse projeto que foi desenvolvido pela disciplina de produção cultural. Agora que conhecemos um pouco da história e trajetória da banda, iremos finalizar o nosso Artcast. Mas antes disso, gostaria de perguntar para os integrantes que estão aqui presentes conosco se eles gostariam de passar alguma mensagem em nome da banda, tanto para os artistas quanto para o público em geral que está ouvindo o nosso Artcast. Então, quero agradecer imensamente ao espaço e ao trabalho de vocês por estar tanto incentivando, quanto divulgando, quanto realmente fazendo, né, a arte acontecer e isso ser disseminado, né. Uma coisa que eu gostaria de lançar, assim, é a importância da arte, principalmente para os tempos de hoje. Isso, assim, pessoalmente falando, né. É, Tem um pensador que eu acho genial, que calharia muito bem agora, que é o Ailton Krenak, que alguma entrevista dele eu vi ele falando da questão da arte como respiro para a modernidade, né, para os tempos de hoje. Um respiro, né, no sentido de que agora até literalmente, né, a pandemia afeta literalmente a questão do respirar. E tanta gente, né, adoecendo, e não só pelo vírus, adoecendo mentalmente, né, adoecendo espiritualmente, a música e eu, como assim, experiência pessoal, e já vivenciei muito de ver que a música e a arte, né, salva literalmente vidas, cara. E até em questão de motivação para viver, assim. Então, além do sustento do ser artista, né, enquanto artista, quem consome também, para quem consome isso é muito importante, assim. Então, não vamos parar, né, cara? Resiliência e é isto. Pô, Lorena, só tenho a agradecer, obrigadão pelo espaço, obrigadão aí pelo interesse também que você tem pelo nosso projeto e agradecer também ao pessoal da UFPEL, o pessoal do projeto que está organizando tudo isso e fazendo isso possível, né? Se a gente não tivesse esse tipo de mobilização, vai saber como é que a gente poderia se consolidar nesse mundo, né? Tão cheio de informação, tão cheio de coisas vindo de todos os lados. Nossa melhor oportunidade para a arte sempre é se juntar, né? Juntar forças e ir para cima. Nossa, gente, esse diálogo foi incrível. Amei conhecer um pouco mais da história, da trajetória da banda, né?
Amei dividir esse espaço, né? Que mesmo virtualmente nós conseguimos fazer troca, compartilhamentos e as redes sociais ultimamente está sendo uma ferramenta bastante importante para nós em geral, né? Inclusive para os artistas, né? Para conseguirem ter essa troca de ideias, de compartilhamento, de experiências, né? Mas que não seja no físico, né? Tamo aí. E é isso. Achei muito bacana também, né? Como o Luiz falou ali, né? Que o Érico, o Calil e outros também, né? Começaram novos, né? Tipo, nessa trajetória musical aí, né? Eu acho muito bacana, né? Porque já fazem 10 anos e, tipo, e eles se mantêm, né? Na continuidade aí, nessa trajetória, nessas histórias aí da banda. Nós que agradecemos, né? Por vocês terem aceitado, né? A participar deste projeto que foi desenvolvido, né? E, nossa, essa mensagem foi incrível. Fiquei até arrepiada aqui, né? E foi de suma importância, né? E a arte é isso, realmente salva vidas, né? A arte dá esperança quando a gente tá sentindo algo ruim, né? Tipo, a gente expressa por meio da arte, não somente nos pontos ruins, negativos, mas também como os pontos positivos, né? A gente sempre tá aí tentando expressar nossa arte. E é isso, gente. Então, gente, nosso Artcast vai chegando ao fim. Mas antes de finalizar, queria agradecer mais uma vez a banda por ter aceitado o nosso convite, para obter esse diálogo e compartilhamentos. Do mesmo modo, agradecer a todos os artistas que aceitaram participar desse projeto, chamado Artcast, elaborado através da disciplina de Produção Cultural da Universidade Federal de Pelotas, VPEL. O Artcast de hoje chega ao fim. Se cuidem e tenham um ótimo dia.